o semblante, né, dos atletas e do próprio Crespo é de um clima carregado, né, um clima pesado, e acho que o jogador não é estúpido, né? Quando o São Paulo atrasa sistematicamente os salários, né? Quando há troca de comando do futebol por questões políticas, né? Uma pessoa que eles têm como interlocutor, que é o caso do Márcio Carlomagno, envolvido em questões aí de corrupção, né? Dentro do próprio São Paulo, e eles com dinheiro a receber do clube, fica difícil não relacionar as coisas, né? E aí, com a ausência de poder, né, sem o presidente estando lá, com um diretor ali que acho que esse sim não tem muita ligação com a parte política do clube, então talvez nem se preocupe tanto, né? Não tem muito que ele possa fazer. Estou falando aqui do Rui Costa, né? Em termos de evitar que as pessoas entrem no clube, né? Você vê, semana passada até a coletiva do Ontem, tudo bem que não tinha mais ninguém dando no CT, dos jogadores, digo, mas coletiva do Ontem ser no centro de treinamento e não no Morumbi é complicado. É complicado e eu vejo pouca possibilidade desse clima mudar, a não ser que tenha uma quebra radical com a aprovação aí do impeachment na sexta-feira. O que vocês pensam a respeito? Falando primeiro, eu acho que a gente tem que falar de bola, né? Falar do que aconteceu ontem. E a gente pode falar até um pouquinho de questões mais táticas. Magnão. Bom, ontem a gente realmente viu que a interferência da política, ela está interferindo ali. A interferência está interferindo ali no dia a dia, né? A gente está vendo que na bola a coisa também está pegando. Se os jogadores hoje estão com salários atrasados, direitos de imagens atrasados, está sendo refletido ali no que está acontecendo dentro do gramado, e a gente observa que não tem uma figura que blinde os jogadores, né? Hoje sai a notícia de que o Muricy Ramalho está descontente, não está mais afim de continuar ali na direção, demonstra insatisfação com o cargo, quer oficializar sua saída nos próximos dias. Mas aí a gente pergunta, né? O que fez o Muricy Ramalho nesse tempo que ele ficou lá? Fez pouquíssima coisa, né? O que ele faz nesse momento de turbulência? Não se ouve nada, não se ouve nenhuma opinião do Muricy, um cara que chegou ali para ajudar a fazer com que essa conversa entre direção e jogadores fosse um pouco mais clara. Então, o São Paulo está totalmente largado, e isso se reflete dentro do gramado. Eu estava ouvindo um comentário do Barolo, que é sempre muito veemente nas suas falas, às vezes ele até ultrapassa um pouco o tom, mas numa coisa ele está correta, são jogadores que eles estão entregando de acordo com o que é oferecido para eles. Então, é oferecido atraso de salário, eles vão entregar o suficiente para fazer o jogo, para fazer os 90 minutos. Não vão se entregar, não vão correr atrás ali do resultado como se fosse um prato de comida. Então, o São Paulo está refém dessa situação. Não vou dizer que os jogadores são culpados, eles são trabalhadores e precisam receber. Então, eles estão entregando o que o São Paulo dá para eles como recursos, né? Então, como é que eu vou criticar o cara que não corre ali porque não está recebendo o seu salário, né? Eu, como torcedor, gostaria que todos corressem muito. Eu, se fosse jogador, provavelmente ia querer correr demais. Só que aí eu pergunto para os amigos, né? Se no trabalho de vocês começar a atrasar o salário, vocês vão ficar contentes? Vocês vão tentar fazer mais do que vocês já fazem? Não, vocês vão entrar no horário, esperar dar o horário de sair e vão para casa. Vão fazer o mínimo. Mas eu acho que no caso do São Paulo é ainda pior, Magnão. Sabe por quê? Porque essa questão do atraso já virou praxe, né? O próprio Belmonte falava, né? Ah, não, meu combinado com os caras é que a gente nunca deixa passar do terceiro mês. Então isso é o básico. Agora, quando tem desvio de dinheiro, como as denúncias aí estão se acumulando, exato, aí fica ainda pior. Você fala assim, porra, eu não tô recebendo
E esses caras estão roubando dinheiro que era para vir, no final das contas, para mim, que estou aqui carregando, né, o piano. Eu acho que fica ainda pior, né? Eu acho que o jogador ele até pensa, pô, não, o time tá em dificuldade. Aí começa a ver. O cara faz recebe dinheiro, saca dinheiro na boca do caixa. Manda o carro forte buscar a grana. Pô, aí é complicado, né? Realmente é uma falta de respeito com o atleta, uma falta de respeito com a torcida. E aí entra aquela coisa, né? Luciano no final ele fala para a torcida não abandonar. Como é que você vai pedir para a torcida não abandonar, né? O jogo do São Paulo na quinta-feira às 9h45 da noite. 9h45 da noite. Isso aí é um bom ponto, porque você pega o São Paulo, como ficou atrás do Palmeiras e do Corinthians no último Campeonato Paulista, São Paulo não vai jogar 2 clássicos em casa, vai jogar só um. Qual é o clássico que São Paulo vai jogar em casa? É contra o Santos. Quando é? Num sábado, às 8h30 da noite. Aí você vai ter o Corinthians e São Paulo, que vai ser mando, obviamente, do Corinthians, num domingo, às 4 da tarde. São aquelas coisas, aqueles detalhes, o Arnaldo Ribeiro sempre fala isso, aqueles detalhes que o pessoal do São Paulo simplesmente deixa passar, e deixa passar todo santo ano. Clássico às 4 da tarde de domingo, para o São Paulo, tem sido raríssimo. No Paulista, mais raro ainda. E ninguém detalha. Por quê? Porque o clube agora está abandonado. Já estava abandonado antes, porque havia uma omissão frequente dos cartolas. Mas desde que começaram a estourar os escândalos, o presidente só se manifesta por advogados. Faz um mês que ele não aparece. Na rede social ele apareceu sábado para dizer esclarecimentos e coloca lá o negócio da defesa dele. A defesa dele que não foi ele que publicou, foi o GE que publicou alguns pedaços. A defesa dele tem várias páginas. Eu pedi para o presidente a defesa dele, me comprometi a publicar a íntegra dela nas anotações. Ele leu a mensagem e ignorou. Se bem que eu respeito alguém que, numa situação como ele, continua deixando aberta a notificação de leitura das mensagens. Isso eu respeito, e de verdade, sem nenhuma ironia. Mas ignorou, o que significa que talvez ele não esteja preocupado com o esclarecimento. Ele está preocupado em sair por cima. E, Maurício, eu queria também, né, que a gente comentasse, né, primeiro, acho que vamos tentar aqui falar disso, né? Que o ponto que o Ale falou, da questão dos bastidores, né? Eu fico pensando, mas eu tenho que dar o braço a torcer, né? Quando o Arnaldo fica falando, enchendo o saco nessa questão dos bastidores. Tô lembrando, porque eu e você, nós fomos ao sorteio do Paulistão, né? Enfim, fomos lá, tava o Belmonte, tava o Casares, etc e tal. Foi no dia ainda que teve a questão do mal súbito do Oscar. E aí, o São Paulo permite que entre os grandes, sendo que o Ale falou bem, o São Paulo teve a terceira ou quarta, né? Porque aí não sei se tem critério de desempate, mas teve uma das 4 melhores campanhas do último campeonato. Teve uma campanha muito melhor que a do Santos, por exemplo, que quase foi rebaixado. Por que o São Paulo teve a pior estreia com um adversário de Série A, né? Vamos voltar aqui, vamos lembrar. Palmeiras só o São Paulo jogou com o adversário de Série A. São Paulo pegou a Lusa. O Palmeiras. O Palmeiras pegou a Lusa, perdão. O Corinthians pegou a Ponte Preta. E o Santos o Novo Horizontino. Por que o São Paulo tem que pegar o adversário de Série A e mais? Fora de casa. Jogar fora de casa. Exatamente. O único jogo fora de casa do São Paulo na primeira fase que vai ter público. Então, realmente é assustador, né, a inépcia do presidente Júlio Casares. Porque aí, esse papinho aí agora de que o erro dele foi delegar, que ele não sabe de nada do que aconteceu com a Mara falar que o Júlio não tem nada a ver, não apita nada na diretoria dela. Olha, aqui não. E outra, eu vou tocar aqui, viu, Maurício? Eu sei que a gente não pode ficar reproduzindo o material dos outros, mas eu vou colocar só uma aspa, que é a aspa que o advogado do Júlio Casares deu para justificar os depósitos em dinheiro. Mas, diga lá, o Magnão quer falar. Você está apontando para o lado errado, Maurício. Você está apontando para o lado errado. Não, para o outro lado. Aí. Isso aí, Alexandre Salvador, esse negócio de
não ter força de bastidor, de não acompanhar a tabela, de não ir. A CBF organizou nessa última semana, os amigos devem saber melhor do que eu vi só por cima, organizou um evento em que cada clube levou um representante, só o São Paulo que não foi ninguém. Então, isso aí, meus amigos, é proposital. É proposital para que o São Paulo chegue em tal situação que seja inevitável fazer uma SAF. Para que o CEO dessa SAF seja o Júlio Casares, como isso já estava sendo cantado o ano todo, 2025 todo. Não tem a menor condição de acontecer, Magal. Não, mas aí que tá. Não, mas o que eu digo, o plano era esse. E assim, o que eu quero dizer esse plano de sucateamento, ele não previa que tudo isso aí viesse à tona. Só que não tem como você simplesmente mudar ali as coisas. Já estava definido que seria desse jeito. Então, o que o São Paulo está passando hoje é proposital para que se fizesse uma SAF e que esses caras... Já, amigo, você, amigo e amiga ligada no canal 3 Zagueiros, são 7h04 do dia 12 de janeiro de 2025. As denúncias que vieram à tona salvaram o São Paulo de acabar. Porque imagina você, uma SAF onde o CEO seria Júlio Casares, teria como braço direito Douglas Schwartzman, que teria como assistente Mara Casares, que teria como uma pessoa de confiança Dedé Santista. Já pensou? Os caras iam mudar o nome do clube. O São Paulo se salvou porque a denúncia veio à tona. Porque o que esses caras iam fazer com o São Paulo Futebol Clube é brincadeira.